Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesta aula, iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre geometria analítica. Na aula anterior, nós falamos sobre o sistema cartesiano e também aprendemos a como localizar pontos no sistema cartesiano. Nesta aula, nós iremos realizar um estudo do ponto, ou seja, nós iremos obter informações das coordenadas do ponto baseado na localização no sistema cartesiano. Então, vamos lá. Para que fique fácil a sua compreensão, eu elaborei nesta aula um pequeno mapa mental, onde neste mapa nós iremos obter as informações do ponto baseado na sua localização. Antes disso, vamos aqui entender o conceito de quadrante. Aqui no eixo horizontal nós temos o eixo x, que também é denominado o eixo das abscissas. E o eixo da vertical é o eixo y, que também é denominado eixo das ordenadas. Observe que esses dois eixos dividem o plano em 4 regiões. Nós temos essa região, esta região e também esta região. Cada uma dessas regiões são denominadas quadrantes. No sentido anti-horário, nós temos que esta região é denominada primeiro quadrante, esta região é denominada segundo quadrante, temos aqui o terceiro quadrante e, por fim, nesta região, o quarto quadrante. Se o ponto ele pertence ao primeiro quadrante, então teremos que as coordenadas do nosso ponto serão positivas, ou seja, como as coordenadas são A e B, então temos que o A ele é positivo e o B também é positivo. Portanto, se um ponto então está no primeiro quadrante, é porque as suas coordenadas são positivas. E de forma inversa também é válido. Se as coordenadas do ponto elas são positivas, é porque este ponto então ele pertence ao primeiro quadrante. Um estudo análogo, nós temos então o seguinte, que se o meu ponto agora ele pertence aí ao segundo quadrante, então temos que a primeira coordenada do ponto, que neste caso é o A, ele vai ser negativa, ela vai ser negativa, e a segunda coordenada vai ser positiva. Então, se o ponto de coordenadas A e B pertence ao segundo quadrante, então o A ele é negativo e o B é positivo. De forma análoga, temos que, se o meu ponto ele pertence ao terceiro quadrante, então as coordenadas do meu ponto são negativas, ou seja, o A ele é menor do que zero e o B também ele é menor do que zero. Por fim, nós temos que, se o meu ponto ele pertence agora ao quarto quadrante, então temos que a primeira coordenada ela é positiva e a segunda coordenada ela é negativa. Então, desta forma, nós temos o estudo do ponto, ou seja, podemos aqui obter informações das coordenadas baseado na localização do ponto, ou seja, se ele pertence ao primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Além dessas 4 análises que nós fizemos, podemos ainda ter mais 2 resultados. O primeiro, se o meu ponto P ele pertence então ao eixo x, é porque a segunda coordenada é igual a zero. Então, neste caso, qualquer ponto que pertencer ao eixo das abscissas, este ponto ele terá a ordenada, ou seja, a segunda coordenada igual a zero. No entanto, se agora o nosso ponto ele pertencer ao eixo das ordenadas, ou seja, o eixo vertical, então teremos que a primeira coordenada deste ponto será igual a zero. Ou seja, se o meu ponto P de coordenadas A e B ele pertence, então, ao eixo y, então o A é igual a zero. A primeira coordenada ela é igual a zero. Portanto, desta forma, nós temos, então, o estudo do ponto. O nosso ponto ele pode estar no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ele pode estar sobre o eixo x ou sobre o eixo y. E, para isso, então, nós temos estes resultados que eu apresentei para vocês. Para que fique claro todas as ideias que foram apresentadas até o presente momento, vamos aqui fazer um exercício. Na próxima aula, nós iremos ainda resolver mais um exercício utilizando a ideia dos pontos pertencerem aos eixos coordenados. Mas vamos lá para este exercício. Indique o quadrante que cada ponto pertence. Este primeiro ponto, observe o seguinte. A primeira coordenada dele é menor do que zero e a segunda coordenada é maior do que zero. Quando a gente analisa o nosso mapa, nós temos o seguinte. Quando a coordenada é menor do que zero e a segunda coordenada é maior do que zero, então nós temos que este ponto ele pertence, então, ao segundo quadrante. Então, temos que este ponto pertence ao segundo quadrante. Agora, neste ponto, nós temos que a primeira coordenada ela é positiva e a segunda coordenada é negativa. Voltando aqui,
quando a primeira coordenada é positiva e a segunda é negativa, nós temos que o ponto ele pertence, então, ao quarto quadrante. Nós temos agora o ponto raiz de 2 e 1. Observe que as coordenadas deste ponto são positivas, portanto, o nosso ponto ele pertence ao primeiro quadrante. Agora, neste caso, as coordenadas elas são negativas. Quando as coordenadas são negativas, o nosso ponto, então, ele pertence ao terceiro quadrante. Então, temos que este ponto ele pertence ao terceiro quadrante. Agora, temos que a primeira coordenada é negativa e a segunda é positiva. Este caso é semelhante ao primeiro caso que nós abordamos, ou seja, este ponto ele também pertence ao segundo quadrante. Novamente, nós temos o caso onde as coordenadas são positivas, portanto, o nosso ponto ele pertence ao primeiro quadrante. Observe que aqui nós temos o ponto 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Como as coordenadas elas são positivas, novamente o nosso ponto está no primeiro quadrante. Agora, neste caso, nós temos que a primeira coordenada é negativa e a segunda ela é positiva. Observe que este caso é semelhante à alternativa, aliás, ao item E também é semelhante ao item A. Portanto, o nosso ponto, neste caso também, está no segundo quadrante. E, por fim, nós temos novamente um ponto no primeiro quadrante, pois as coordenadas são positivas. Então, observe que, neste caso, a gente não fez a localização dos pontos no plano cartesiano para saber qual é o quadrante que cada um desses pontos pertence. Apenas utilizamos aqui as ideias que foram apresentadas para vocês neste mapa. Nas próximas aulas, iremos resolver um exercício onde o ponto ele pertence ao eixo das abscissas e também iremos resolver um exercício onde o ponto ele pertence ao eixo das ordenadas, para que você possa, então, fixar as ideias que foram aprendidas nesta aula. Então, no próximo vídeo, vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando um pouco mais sobre o estudo do ponto. Espero, então, você na próxima aula.